Olá, boa noite. Presidente Lula exonera 10 ministros para votarem na eleição do Congresso que acontece amanhã. E o Rede TV News mostra como funcionam as eleições para presidente da Câmara e do Senado e o que está em jogo nessa nova fase da política. E você vai ver também. Aumento do ICMS fará com que combustíveis fiquem mais caros a partir de amanhã. Hoje à tarde, a Petrobras também anunciou o reajuste no preço do diesel. Taxa média de desemprego no país cai para 6,6% em 2024. É o menor patamar da história que começou em 2012. Registros de feminicídio e de estupro crescem e batem recorde no estado de São Paulo. Os braços da torcida. Neymar assina com o Santos depois de 12 anos jogando fora do Brasil e é recebido com festa na Vila Belmiro. Tudo isso e muito mais nesta edição do Rede TV News. O estado de São Paulo registrou queda de homicídios e roubos no ano passado. Mas, por outro lado, os registros de estupro e feminicídio seguem em alta. Ao vivo, o repórter David Diogo traz esses números divulgados pelo governo. Oi, David, boa noite. Faça um panorama aí, traga um raio-x para a gente, porque, afinal de contas, segurança pública ou violência é certamente uma das principais preocupações do paulistano, do paulista, acho que do brasileiro, né? Exatamente, Amanda. Boa noite a você, ao Augusto, boa noite a todos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e mostram que os roubos chegaram ao menor patamar da série histórica desde 2001, quando os números começaram a ser registrados pela pasta. Foram 193.658 roubos em 2024 contra 228 mil em 2023, ficando pela primeira vez na história abaixo ali dos 200 mil casos. Os homicídios dolosos fecharam o ano com 2.517 casos. Até então, o menor patamar do crime havia sido registrado ali em 2023, com 2.605 registros. Em um ano, a queda foi de 3,4%. Por outro lado, as mortes provocadas pela polícia chegaram ao maior patamar desde 2020. Policiais civis e militares mataram aí um total de 813 pessoas ao longo do ano, um aumento de 63% em relação a 2023. O estado de São Paulo também registrou uma alta no número de crimes sexuais, um recorde de registros de estupro e de feminicídio da série histórica. Foram 14.689 casos de estupro e 250 registros de feminicídio, um aumento de 14%. A gente procurou a Secretaria de Segurança Pública do Estado para saber aí o que ela fala sobre esses números aí. Ela se manifestou em nota da seguinte forma, que está ampliando as políticas públicas voltadas à proteção das vítimas em todo o estado, investindo inclusive em tecnologia e fazendo monitoramento de agressores por tornozeleira eletrônica. Esse retrato aí da violência doméstica, da violência contra a mulher, a gente vai ver agora na reportagem de Júlia Firmino. São anos sobrevivendo à agressão moral e psicológica. Tanto tempo que Ana só foi perceber a violência que vivia quando ficou isolada em casa com o agressor. O que ficou bem claro para mim, o que mostrou bastante, foi na pandemia. A pandemia me mostrou. Ah, mas que tipo de violência? É a pior que tem, é a psicológica. Porque você é burra, você é ignorante, você não presta, você não é mulher, você é isso, você é aquilo. Não tinha motivação de rir, né? Só era choro, revolta, não me toque, né? Hoje não, hoje eu já admito alguém me abraçar, alguém me beijar. Antes era complicado. Na casa da Jennifer, o alerta surgiu quando o ex-companheiro passou a maltratar não só a esposa, mas também as filhas do casal. E dessa última vez eu percebi que eu já estava vivendo um ciclo abusivo. Já era a terceira vez que a gente estava se separando. Só que o basta mesmo foi porque isso estava começando a atingir as minhas filhas. Então, quando eu vi que não era só a mim e estava atingindo elas, aí eu falei, não quero mais isso para mim nem para elas. Eu sentia muito medo de andar na rua,
porque toda moto do carro que passava, né, não sabia se era ele. Já houve ameaças de que alguém ia me pegar. Só que você vai fazer um boletim, não tem uma ameaça direta e ninguém quer testemunhar, ninguém quer se envolver. Eu cheguei a falar, você pode testemunhar? Não, porque senão ele vai atrás de mim. Quem acompanha os dramas vividos por milhares de mulheres acredita que a educação, aliada a uma rede de apoio segura, são fundamentais para que o país avance no combate à violência. Acho que ser rede de apoio significa acolher essa mulher sem julgamento. Esse é um ponto principal. É o ponto que pode fortalecer ela a buscar mais ajuda e outras ajudas. E aí, a partir disso, ela tem que ir se fortalecendo, ela tem que ter um olhar amplo para ela conseguir cada vez mais, né, sair e reconstruir a vida com autonomia. A caminho da liberdade, a Ana tem como aliada a esperança. Olha, eu espero ser mulher, livre, leve, solta e feliz. A mulher sabe a força que tem, só que às vezes se esquece disso. E que muitas mulheres conseguem a se amar, a se encontrar, não esquecer quem são elas, que é a nossa essência, né? É falar maior que tudo, porque a gente consegue resgatar os nossos sonhos, é esperança, né? De ter um futuro, de fazer aquilo que gosta, não direcionada por um parceiro, né? No Rio de Janeiro, uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, na Zona Norte, fechou as principais vias expressas da cidade, deixando motoristas em meio ao fogo cruzado. A Avenida Brasil e a linha vermelha ficaram interditadas nos dois sentidos por causa do tiroteio. Tu pode olhar Brasil, aí, ó, tá ouvindo? Ó, ponta a ponta, ó, passa ninguém, tá ouvindo? 15 para as 6 da manhã, ó, linha vermelha fechada. Assustados, motoristas e passageiros tentavam se proteger usando a mureta que divide as pistas. Aí, ó. Vigário geral com o Lucas. É, o Lucas e Vigário geral. O confronto aconteceu durante uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel contra traficantes do 3º Comando Puro, facção que domina o conjunto de favelas. Os bandidos tentaram fugir do cerco pelo telhado de uma casa, mas acabaram presos. O objetivo da operação é reprimir os confrontos entre grupos criminosos rivais, além de coibir a expansão territorial do 3º Comando Puro. De acordo com a Polícia Militar, moradores da região sofrem com a exploração ilegal de serviços. Os presos são integrantes da facção criminosa, eles atuavam ali no Complexo de Israel. Eles tinham ali uma função principal de guarnecer aquela região para impedir a chegada de criminosos, de facções criminais rivais ou até mesmo da Polícia Militar. A operação contou com 400 agentes do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Durante o confronto, o tenente Marcos José Oliveira, de Amorim, foi baleado na cabeça. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu. Veículos usados como barricadas ficaram destruídos. A ação apreendeu 3 fuzis, uma pistola, 3 granadas e drogas. Já em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma operação da Polícia Civil contra o Comando Vermelho teve o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e o roubo de cargas e veículos. 4 suspeitos foram presos, entre eles o miliciano Douglas Vinícius Costa Moreira, o DG, acusado de matar um policial militar da reserva. Em São Paulo, um homem foi preso suspeito de furtar 6 carros de luxo de um estacionamento na zona sul da cidade. As imagens de um comércio flagraram a tentativa de fuga em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, nesta tarde. Dirigindo um dos carros furtados, o suspeito bateu em outro veículo, foi rendido pelos PMs e acabou preso. O caso era investigado desde a última quarta-feira. Entre a noite do dia 29 e a madrugada de ontem, 6 Porsches foram furtados de um estacionamento. Um vídeo mostra um dos crimes. O homem caminha pelo pátio, vai até um dos carros, pega a chave que estava em cima da roda e leva o veículo. Juntos, os carros são avaliados em 3 milhões de reais e foram localizados graças aos rastreadores. Com a prisão, os investigadores buscam identificar possíveis outros envolvidos. Uma idosa de 68 anos foi agredida com uma voadora nas costas por um motorista de aplicativo. Veja só, impressionante a imagem.
Ela entrava no prédio em que mora, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, quando aconteceu a violência. Na delegacia, ela contou que a agressão aconteceu porque o suspeito não gostou dela ter comido um biscoito dentro do carro. Segundo a polícia, o motorista já foi identificado e será intimado a prestar esclarecimentos. A Uber informou que ele foi banido da plataforma. Vamos saber como fica o tempo em todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Final de semana, né? Todo mundo quer saber como é que fica. Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, o fim de semana ainda vai ser com chuva em grande parte do país, porque a zona de convergência do Atlântico Sul ainda se mantém em atuação, levando umidade da região norte direto para o sudeste, e um sistema de baixa pressão também colabora com toda essa instabilidade. Em São Paulo, por exemplo, não esquenta muito durante o fim de semana. A máxima não passa dos 25 graus e ainda tem previsão de bastante chuva. No domingo cai para 24, também sobe. Na segunda-feira, 25 graus. Agora, na terça-feira, pode chegar na casa dos 28 graus. No Rio de Janeiro, o tempo fica bem abafado por lá. Os termômetros registram 36 graus de máxima e tem previsão de chuva em pontos isolados. No domingo, 37, e na segunda e na terça, as máximas podem chegar aos 39 graus. Bastante coisa, viu? O sol, ele está garantido amanhã e todo fim de semana no interior da Bahia e também, olha, no Rio Grande do Sul. Inclusive, por lá, tem expectativa de uma nova onda de calor na próxima semana. Em falar em calor, segundo o IMET, amanhã a gente começa o mês de fevereiro, né? Então, vai ser um mês bem quente em grande parte do país. Em toda essa área que a gente vê em laranja no mapa, são esperados o calor dentro da média. Agora, nos pontos em vermelho, pontos do Pará e também do Mato Grosso, essa chuva é acima do esperado. Quanto à chuva, também, toda essa área em cinza no mapa, são esperadas chuvas dentro da média esperada para essa época do ano. Agora, nos pontos em azul, a chuva pode ser mais forte e volumosa durante todo o mês de fevereiro. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Valeu, Igor. Bom fim de semana. Obrigado. A Petrobras anunciou um aumento de 6,3% no preço de venda de diesel para as distribuidoras. A repórter Natália Fonseca tem as informações ao vivo do Rio de Janeiro. Boa noite para você, Natália. Nos conte tudo. Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos. A partir de amanhã, o litro do diesel vai ficar 22 centavos mais caro. O reajuste representa uma alta de 6,29%. As distribuidoras que comprarem o diesel da Petrobras para revender aos postos de combustíveis vão pagar, em média, R$ 3,72. Esse é o primeiro aumento de preços do combustível desde outubro de 2023. De acordo com a Petrobras, mesmo com o reajuste anunciado hoje, o diesel teve uma redução de 77 centavos desde dezembro de 2022. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Natália. Fazia mais de um ano, né, que o diesel não sofreu um aumento nas bombas, mas agora, em compensação, essa não é a única alta. Os combustíveis vão ficar mais caros também a partir de amanhã por outro motivo. É o reajuste do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cobrado pelos estados. A alta atinge gasolina, etanol e o diesel de novo. Então, o diesel, 2 aumentos, o preço e o imposto. Estava programada desde o ano passado. Nos postos de combustíveis, quem chega para abastecer não esconde a insatisfação. Deveria baixar, né? Não aumentar. Pesa um pouco, porque eu rodo muito, né? Então vai ser complicado. Taxistas e motoristas de aplicativos são os mais preocupados. Daniel gasta em média R$ 600 por semana com gasolina. A gente trabalha pelo valor do quilômetro, então aumenta o combustível, vai aumentar tudo, vai até ficar mais difícil. A partir de amanhã, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre a Gasolina, vai passar de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro. No caso do diesel, a cobrança vai passar de R$ 1,06 para R$ 1,12. A expectativa agora é saber qual critério os postos vão usar para repassar o aumento da tarifa para o consumidor. Nós corremos o risco de, efetivamente, nós temos o aumento no percentual que aumentou o valor do ICMS, 7,30% esse percentual. Aí nós sairíamos, né, no valor ali na média ali de 6,29, que é a média no Brasil, para 6,58, 6,69. O reajuste do ICMS sobre os combustíveis foi definido em outubro do ano passado pelos governos estaduais através do Confenas,
CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária. O órgão reúne as secretarias de fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal. Isso já é previsto já no convênio 192, que foi estabelecido em 2022, onde a cada período o CONFAZ se reúne para poder fazer a verificação, de acordo com a legislação, do custo do combustível, o ajustamento do valor do ICMS. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, os preços do diesel e da gasolina praticados no país estão defasados em relação aos valores internacionais. Pelos cálculos da entidade, a gasolina estaria 23 centavos abaixo e o diesel 56 centavos. Além de pesar no bolso do consumidor, os reajustes têm impacto direto na inflação do país. Apesar da incidência do tributo ser a partir de fevereiro e recolher em março, automaticamente todo o mercado entende que deve aumentar imediatamente para não ter prejuízo. Corremos o risco de ter um aumento também da inflação por conta do custo do transporte. A caderneta de poupança continua sendo o instrumento mais popular quando se fala em investimento. Quando o assunto é poupar dinheiro, o brasileiro procura por segurança. Sobe um pouquinho, vou e põe lá. Eu sei que o juro é pouquinho, mas... Dona Terezinha e seu Joaquim guardam todas as economias na poupança. E apesar dos apelos da família para variar as opções de investimentos, eles nem cogitam outra possibilidade. Para fazer investimento, a gente tem que ter uma graninha um pouco mais alta. Como a gente tem pouco, aí eu prefiro deixar lá, porque a gente fica pensando, pode ter o imprevisto, uma coisa, a gente já vai lá, rapidinho tira para comprar um remédio, para fazer alguma coisa. E investindo, tem tempo marcado, aí fica mais difícil. A caderneta de poupança é, de longe, a opção de investimento mais popular do país. Basta olhar os números da Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. 68% dos investidores têm dinheiro na caderneta de poupança, o equivalente a 25% da população brasileira. Ela traz muita segurança. Significa que ela tem o Fundo Garantidor de Crédito de até R$250 mil. Imaginando que aquela instituição quebre, feche, o Fundo Garantidor de Crédito garante até R$250 mil. A caderneta de poupança encerrou 2024 com saldo negativo de cerca de 15 bilhões de reais. O saldo é resultado da diferença entre depósitos e retiradas que aconteceram de janeiro a dezembro. Apesar disso, o desempenho representa a menor perda dos últimos anos. Em 2024, a poupança teve uma rentabilidade de 7%, um valor acima da inflação oficial. Para quem pensa em diversificar os investimentos, é possível colocar o dinheiro em outras modalidades que rendem mais e também são seguras. Eu poderia estar aqui ganhando praticamente 100% com o Fundo Garantidor de Crédito, que ampara a cadeia de poupança, mas também ampara o CDB, mas também ampara o CDB, a LCI, a LCA. Por que não investir? Por que ter medo? Não deve ter medo. O caminho é você só fazer a pergunta certa lá no seu agente financeiro, no banco. Eu quero investir em CDB, eu quero investir em LCI e LCA. É só isso. E aí vai ter uma boa remuneração e garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito. O Brasil registrou a menor taxa de desemprego da série histórica do IBGE em 2024, 6,6%. O número de trabalhadores com carteira assinada foi recorde. Essa rede de restaurantes em São Paulo contratou 45 colaboradores no ano passado. O Denis foi um deles. Saí, fiquei 2 anos e meio fora do mercado, né? Fora da empresa Esquina do Souza. Depois retornei porque eles fizeram uma proposta para mim, funcionário bom, igual eles falaram, né? Tem que procurar no mercado. O proprietário do restaurante diz que precisa de mais funcionários, mas enfrenta dificuldades no processo de seleção. Eu acho que tem muito trabalhos alternativos, ao mesmo tempo que a gente observa, né, daquela pessoa que faz um iFood ou faz um Uber, alguma coisa,
Então você observa também uma geração que cada vez mais também está atrás de trabalho, de emprego e não de trabalho, né? O Brasil encerrou 2024 com mais de 103 milhões de pessoas ocupadas. O resultado é quase 3% acima de 2023. O nível médio da ocupação também cresceu e chegou a 58,6% no ano passado. O número é o maior da série histórica, iniciada em 2012. São 39 milhões de brasileiros com carteira assinada, número recorde. Os trabalhadores informais somaram mais de 40 milhões em 2024. Isso ocorreu devido ao próprio aquecimento da atividade econômica, né? Nós estamos acompanhando outros indicadores, que não apenas o mercado de trabalho, mas devido ao crescimento de algumas atividades e principalmente no consumo das famílias, né? Consumo de bens e serviços, na geração e na oferta dessa maior, para atender essa maior demanda, o mercado de trabalho foi bastante recrutado. O rendimento médio das pessoas ocupadas ao longo de 2024 foi de R$ 3.225 por mês. O valor foi 3,7% maior que o recebimento em 2023. O Banco Central informou que as empresas estatais federais tiveram um déficit de 6 bilhões e 700 milhões de reais em 2024, o maior em 23 anos. Somente os Correios respondem por metade desse valor, pouco mais de 3 bilhões de reais. Após reunião no Palácio do Planalto com Lula, o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos, afirmou que o número foi influenciado pela tentativa de privatização no governo anterior, governo Bolsonaro, e pela taxação de compras internacionais. Esse resultado que ele foi divulgado parcialmente, essa prévia, ela se refere, como a gente já divulgou em notas, ela se refere a um contexto específico que foi a regulamentação, o compliance que foi dado a essas compras internacionais. A empresa está em um processo franco de recuperação. Os Correios foram preparados para ser privatizados, os Correios foram sucateados. Não se tinha investimento em tecnologia. Hoje a gente lida com um setor que ele é estratégico. A gente tem grandes empresas que investem em robotização das suas operações, que investem em modernização do seu parque tecnológico, e isso é vital para uma empresa como os Correios. Então esse sucateamento ele tem um preço que ele é muito alto que a empresa paga. E o jogador Neymar, o maior ídolo do futebol brasileiro, se apresenta neste momento na Vila Belmiro, e para lá que a gente vai com o Fernando Fontana acompanhar a volta do craque ao Santos. Fala, Fernando, como é que está sendo a volta do Neymar? Grande abraço, Augusto Xavier, amigos do Rede TV News. A expectativa era muito grande pela volta do Neymar, né? O Neymar que realmente é uma grande atração, o maior jogador que nós tivemos aqui no futebol brasileiro dos últimos tempos. E agora a Vila Belmiro está inteira pagada para a apresentação do Neymar. Nesse momento, a gente está tendo um show do Projota, né? O Projota está fazendo um show, vários cantores passaram por aqui, como o próprio Mano Brown, Vavá também, o Supla esteve por aqui, vários cantores fizeram este show, né, antes da chegada do Neymar. Neymar, antes de vir, passou ali no Santos, que vai até o dia 30 de junho, e ele ganhou do Marcelo Teixeira a camisa número 10, mais a camisa número 11, que ele fez muito bem, mas ele vai jogar com a camisa número 10. Daqui a pouco a gente volta aqui com mais informações e com a chegada do Neymar. Augusto. Perfeito, Fefão, obrigado. Só chamar, estamos ansiosos para essa festança aí com a volta do Neymar, chegada no Santos. Voltamos a falar de esporte porque a festa está toda polvorosa na Vila Belmiro, com a chegada de Neymar, com a volta do Neymar ao Santos. Fernando Fontana traz todas as notícias ao vivo. E aí, Fefão, chegou já? Já chegou o Neymar, ele está agora em cima do palco.
entrou no gramado da Vila Belmiro acompanhado do presidente do Santos, o Marcelo Teixeira. E agora ele está em cima do palco e a torcida está eufórica, cantando o nome do camisa número 10, vai usar a camisa número 10 do Santos. Vamos acompanhar o Neymar, que está rezando e chorando bastante nesse exato momento. Neymar chorando muito, chorando demais, muito emocionado. Ele que recebeu a camisa número 11 do Marcelo Teixeira quando foi assinar contrato. E, claro, vai vestir a camisa número 10. Por isso, ele entra no gramado com o presidente do Santos e com o Edinho, filho do Pelé, que eternizou aí a camisa número 10 do Santos, o Pelé, o grande camisa número 10 do Santos. O príncipe, chamado de o príncipe, Neymar chega nesse exato momento. Era para ele estar aqui às 6 horas. Atrasou a festa, mas o torcedor não arredou o pé. Arquibancadas completamente lotadas. E o torcedor grita o nome de Neymar. Neymar que assinou o contrato até o dia 30 de junho. Mas a expectativa de diretores do Santos é que ele fique no Peixe até a próxima Copa do Mundo. Neymar ergue os braços neste exato momento. Agradece o carinho do público. Realmente, o Neymar está de volta, o maior jogador do futebol brasileiro dos últimos tempos, volta à sua casa. Uma promessa que ele fez, né? E agora ele vai dar as palavras, o Neymar vai falar aqui no Rede TV News e a gente vai acompanhar. Neymar está de volta, muito emocionado ao Santos. Vamos ouvir palavras do menino Ney, que vai jogar com a camisa número 10 do Santos. Vai disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista com a camisa do Peixe nesse período que vai ficar aqui. Vamos ouvir. Você estava esperando muito, assim como toda essa nação santista. Eu quero que você fale suas primeiras palavras com essa 10 tão pesada, com essa camisa gigantesca. Você agora de volta para sua casa. Seja muito bem-vindo. Um dia muito especial para mim. Estou muito feliz. Falei ali dentro que quando eu era um menino, eu pisei na Vila Belmiro com essa faixa. Aí o Neymar falando, realmente ele é uma atração mundial, os jornalistas de todo mundo estão por aqui. Volto com vocês, Augusto e Amanda. Pegamos o Neymar chegando, hein? Maravilha, Fefão. Não podia ser diferente, né? Essa grande festa para o retorno do Neymar, né? Nosso maior ídolo do futebol brasileiro de todos os tempos aí, ou dos últimos anos, claro, né? Depois do Pelé, o menino se destacou mais do que qualquer jogador na história brasileira. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou hoje que, devido ao volume de chuvas e às boas condições dos níveis dos reservatórios, a bandeira verde foi acionada para o mês de fevereiro. Uma boa notícia para os consumidores que não terão custo adicional nas contas de energia. Esse é o terceiro mês consecutivo que a bandeira verde é acionada. A Justiça Paulista ouviu hoje 12 testemunhas de defesa do caso que ficou conhecido como o Massacre de Paraisópolis. A porta do Fórum da Barra Funda amanheceu com flâmulas em homenagem às vítimas, faixas e cartazes pedindo justiça. Hoje eu acho que o sentimento é de
é de dor mesmo. Hoje eu tô sentindo muita dor. 5 anos. 5 anos já que eu tô com essa dor e eu não aguento mais. Apesar de passados mais de 5 anos, o processo tramita em primeira instância, ainda em uma etapa inicial. A audiência de instrução é feita após o Ministério Público oferecer denúncia contra os acusados. Nela são coletadas provas e ouvidas testemunhas e réus para que a Justiça decida se há ou não indícios de crime doloso contra a vida. A gente viu aí nos últimos meses o que a polícia faz de verdade, né? É matar pai e filho, é empurrar pessoas da ponte, é cercar jovens em viela, em baile funk. E é pelo fim disso que a gente luta, né? A ação ocorreu na madrugada do dia 1º de dezembro de 2019, durante um baile funk na comunidade. Segundo denúncia do Ministério Público, as vítimas ficaram encurraladas numa viela e foram pisoteadas no meio da confusão após a polícia tentar dispersar os frequentadores da festa. 9 pessoas morreram no tumulto. A nossa expectativa é que a Justiça aceite a tese de homicídio por dolo eventual e, portanto, encaminhe os réus para o julgamento no júri popular. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo indiciou 17 policiais militares suspeitos de participação no assassinato de Vinícius Gritzbach, delator do PCC. Os acusados são 13 PMs que faziam a escolta do empresário e um tenente responsável pela escala de trabalho para que os policiais pudessem prestar serviços particulares ao delator. Os militares foram indiciados por organização criminosa. Já os 3 suspeitos de participação direta no assassinato vão responder por práticas de violência, crime previsto no Código Militar. No Piauí foi presa hoje a mãe e a avó das vítimas do arroz envenenado na virada do ano em Parnaíba, no litoral do estado. Segundo a polícia, Maria dos Aflitos teria participado do crime ao ajudar o marido, Francisco de Assis Pereira Costa, a colocar terbufol, conhecido como chumbinho, na comida servida às vítimas. Ele já estava preso e é apontado como mentor do crime. 9 pessoas foram envenenadas. 5 de uma mesma família, incluindo 3 crianças, morreram. Deputados e senadores escolhem amanhã as novas mesas diretoras para as 2 casas. Os futuros presidentes vão comandar o Congresso pelos próximos 2 anos. Vamos então a Brasília, onde o repórter Marcos Amoroso traz todos os detalhes para a gente, né, dessa eleição amanhã, né, Amoroso? Boa noite para você. Olá, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos assistem. Olha só, já está quase tudo pronto aqui para as eleições que acontecem amanhã do Congresso Nacional. A primeira votação começa aqui no Senado, onde eu estou agora, e a sessão preparatória começa às 10 da manhã. E o que acontece nessa sessão? Ali tem vários ritos que o regimento interno aqui da Casa pede, entre eles o discurso dos 5 candidatos. Cada um deles terá 15 minutos para poder falar e tentar convencer os seus pares ali para conseguir os votos e logo depois é feita a votação. Eleito presidente, eles começam a votar os outros membros da mesa diretora do Senado. Já na Câmara, a sessão prevista para essa votação está marcada para as 4 da tarde, mas o trâmite começa também de manhã. Isso porque os líderes partidários se reúnem numa sala aqui no Congresso Nacional para poder definir quais serão os blocos partidários, né, como é que eles vão se agrupar ali para poder dividir as pautas e também quais serão os candidatos para a mesa diretora da Câmara. Feito isso, começa a votação, eles votam. Se não tiver segundo turno, ou com o presidente já eleito, é feita a votação também do restante da mesa diretora. Nós preparamos uma reportagem com mais detalhes dessa votação, também uma explicação de quem são esses candidatos das 2 casas. Vamos acompanhar agora. A eleição é amanhã, mas a disputa pelos cargos começou bem antes. Tanto no Senado quanto na Câmara, os atuais presidentes começaram a articular apoio para os seus candidatos desde o meio do ano passado, estratégia que deu certo. O deputado Hugo Mota, do Republicanos, e o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, chegam como favoritos para os cargos. Na Câmara, Hugo Mota tem o apoio formal de 17 partidos. Essas bancadas juntas somam 477 deputados. E para se eleger presidente da Câmara, o candidato precisa de pelo menos 257 votos.
No Senado, Davi Alcolumbre tem o apoio de 9 dos 12 partidos representados na casa. O arco de alianças soma 76 senadores. E para se eleger presidente do Senado, são necessários pelo menos 41 votos. Nos dois casos, pode haver segundo turno se um candidato não atingir a votação necessária. A força das duas candidaturas, no entanto, não impediu que outros parlamentares se colocassem no pleito. Mesmo com pouco apoio, eles se candidatam para marcar posição e ter mais força em negociações políticas. Na Câmara, concorrem também à presidência os deputados Pastor Henrique Vieira, do PSOL, e Marcel Van Hatten, do Novo. No Senado, há mais candidatos. Marcos Duval, do Podemos, Soraya Tronic, também do Podemos, Marcos Pontes, do PL, e Eduardo Girão, do Novo. Como ocorre em votações importantes, o presidente Lula exonerou 10 ministros que são senadores e deputados federais para que eles participem do processo. Após as eleições, eles deverão retornar aos cargos nos ministérios. São nessas cabines aqui no Salão Verde da Câmara que os deputados depositam seu voto secretamente em urnas eletrônicas. Lá no Senado, o voto também é secreto, mas os senadores utilizam cédulas de papel. Isso porque o número de eleitores lá é bem menor. São apenas 81 senadores. Além da presidência, as eleições deste ano servem para escolher os outros cargos da mesa diretora. Os ocupantes desses postos ficam responsáveis pela direção dos trabalhos legislativos da Casa, como definição de pauta e condução das sessões, e questões administrativas, como gestão dos servidores, emissão de passagens e controle de gabinetes e apartamentos funcionais. Tanto o presidente quanto os demais integrantes da mesa ficam no cargo até 31 de dezembro de 2026. A gente lembra que você que está em casa pode acompanhar toda essa cobertura aqui pela Rede TV. Desde amanhã, ao longo de todo o dia, haverá boletins interrompendo a nossa programação e a cobertura completa você acompanha no Rede TV News, na edição especial, a partir de 9h30 da noite. Feita a propaganda, volto com vocês no estúdio, Amanda e Augusto. Tem que fazer mesmo, viu, amor? Estaremos aqui o dia todo acompanhando de perto a eleição aí em Brasília e no Rede TV News às 9h30 da noite, todas as notícias, análise política e muito mais. Claro que contamos com a sua companhia. O piso salarial dos professores de educação básica foi reajustado em 6,27%. E a partir de agora, o valor mínimo passa para R$ 4.867. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O reajuste ficou acima do acumulado da inflação no último ano, que foi de 4,83%. O novo salário é válido para profissionais que atuam na rede pública de ensino e cumprem jornada de até 40 horas semanais. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigado por sua companhia nesta sexta-feira. Uma ótima noite para você. Muito obrigada e lembre-se de acompanhar nossa cobertura especial amanhã da eleição para as presidências da Câmara e do Senado. E aí tem uma edição especial do Rede TV News às 9h30 da noite. Contamos com você. Uma ótima noite, bom sábado. Até amanhã.